Muito bem, irmãos. Hoje à noite, pela graça de Deus, eu quero pregar uma mensagem intitulada Crente Jumento. Crente Jumento. Ao dar esse título para essa mensagem, irmãos, certamente muitos poderiam imaginar um título pejorativo, um título depreciativo, insultuoso, né? Para pregar uma mensagem dura contra a desobediência, né? Ô crente jumento, né? Vive batendo, quebrando a cara. Mas eu não quero pregar dessa maneira nessa noite, irmãos. O título dessa mensagem, ele não é pejorativo. Eu quero, pela graça de Deus, irmãos, hoje à noite, defender que cada crente em Cristo, cada um de nós, salvos e lavados pelo sangue de Cristo, nós precisamos ser tais como um jumentinho. E para explicar isso melhor, para que os irmãos possam entender, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 28 ao 38. Que isso, pastor? Eu saí da minha casa hoje para o senhor falar que eu devo ser um crente jumento? É mais ou menos isso mesmo que nós vamos estar falando nessa noite. Peço que os irmãos prestem bastante atenção. Lucas, capítulo 19, versículo 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, me dando sabedoria para explicar, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Em nome de Cristo eu peço agradecido. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Este texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre a famosa entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus, ele estava em Jericó, e então, no momento propício, ele decidiu ir até Jerusalém, sabendo que a cruz já estava próxima. E então Jesus, quando ele vai chegando próximo a Jerusalém, ali próximo ao Monte das Oliveiras, ele manda 2 discípulos ir até a aldeia que estava de frente, possivelmente Betfagé, como diz o texto para nós. E então ele manda que esses 2 discípulos trouxessem um jumentinho que estava ali amarrado. E então eles foram. E quando eles estavam desamarrando aquele jumentinho, o dono perguntou: olha, o que você vai fazer com o meu jumentinho? E então eles disseram: olha, o Senhor, o Rei da Glória, está pedindo porque ele precisa desse jumentinho. É interessante que o texto não fala nada sobre a reação deles. Mas com certeza o dono daquele jumento era um convertido, alguém que cria no Senhor. Amém, irmãos?
Eu creio de todo o meu coração, porque quando eles disseram que Jesus havia de necessário, ele então doou o jumentinho para o rei. Amém, irmãos? Então eu creio de todo o meu coração. E então, quando os discípulos chegaram com aquele jumentinho, os discípulos colocaram as suas roupas, ali em cima do jumentinho para fazer de sela para Jesus. E então Jesus amontou naquele jumentinho, e então ele foi caminhando para Jerusalém. E conforme ele ia caminhando, as pessoas iam chegando e gritando e clamando: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Irmãos, a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo é muito importante nas Sagradas Escrituras. Agora, por que entrar em Jerusalém montado em jumentinho? Esta certamente é a pergunta que muitos fazem. E que talvez você hoje à noite esteja fazendo. A resposta está em Zacarias 9:9. Abra sua Bíblia lá. Deixa o seu dedinho aí em Lucas, vá lá em Zacarias e veja o que o profeta Zacarias, muito tempo antes de Jesus, disse a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Messias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Agora os irmãos conseguem entender a razão por que Jesus necessitava daquele jumento, irmãos? Porque a profecia dizia que o rei de Israel, o rei dos reis, adentraria a cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. Por isso, irmãos, que aquela entrada triunfal era tão importante. Porque Jesus Cristo estava oficialmente se apresentando a Jerusalém, se apresentando a toda a nação de Israel como seu Messias. Por isso que eu disse que o dono daquele jumentinho possivelmente era um crente no Senhor, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que o rei adentraria Jerusalém montado no jumentinho. E eu fico imaginando, Beto, olhando as entrelinhas da Bíblia, como aquele dono daquele jumentinho se alegrou ao ouvir os discípulos dizendo: o rei, o mestre, o Senhor de Israel está precisando dele. Eu imagino: uau! O rei está chegando! O rei está se aproximando! Ele está vindo reinar! Eu imagino a alegria daquele dono daquele jumentinho. Agora, irmãos, nesta passagem, eu quero chamar a sua atenção não para o dono da jumentinha, mas eu quero chamar a sua atenção para o jumentinho. O jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém. Quero destacar 4 fatos relacionados àquele jumentinho que nos ensinam grandes lições. Quais são esses fatos? Preste bastante atenção. O primeiro fato que quero destacar é que aquele jumentinho era resgatado, Beto. Era resgatado. Deixa seu dedo aí em Lucas e vamos lá em Êxodo. Êxodo 13. Êxodo 13:13. Aqui nós encontramos uma lei que Deus determinou que todos os animais, toda a criação, ovelha, bode, enfim, toda a criação, inclusive jumentinho, todo primogênito, primeiro a ser nascido, ele tinha que ser oferecido a Deus. Veja aí o que o texto diz. Êxodo 13:13. Vamos ler o versículo 12 para dar um maior entendimento. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o, diz alguém, primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão se nascesse uma fêmea, tudo bem, mas se fosse um macho, tinha que ser oferecido a Deus. Agora o versículo 13. Porém, todo primogênito diz alguém, jumenta, resgatarás com um cordeiro. E se não resgatardes,
resgatares, cortar-se-lhe a cabeça. Mas todo primogênito do homem, entre os filhos, resgatarás. O que o texto está dizendo aqui para nós, irmãos? Todo animal primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, oferecido como oferta diante do Senhor. Pertencia a Deus, então tinha que ser oferecido para Deus lá no templo. Essa era a lei. Mas no caso do jumento, possivelmente por se tratar de um animal de carga, o proprietário poderia resgatá-lo. Como? Oferecendo um cordeiro no lugar para que o jumentinho não pudesse ser sacrificado. Haja visto que era um animal precioso naquela época. A palavra resgatado, irmãos, significa salvar ou libertar mediante pagamento. O pagamento deveria ser um cordeiro que deveria ser sacrificado no lugar do jumentinho. Isso faz você lembrar de alguma coisa? Faz você vir à sua memória algo importante? Irmãos, todos nós, todo crente em Cristo, assim como aquele jumentinho, fomos também resgatados pelo Senhor. Amém, irmãos? O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado no mundo, ele foi sacrificado em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para que eu e você pudéssemos ser libertados, para que nós não venhamos enfrentar a morte, enfrentar o inferno, mas para que nós pudéssemos ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Algo que nos identifica com aquele jumentinho, irmãos, é que nós também estávamos condenados à morte, mas o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. E hoje, mediante a fé em Cristo, a justiça de Jesus, realizada na cruz, é acreditado na nossa conta. E então nós fomos libertos do pecado e da morte. Amém, irmãos? Então nós temos algo que nos identifica. Assim como nós fomos resgatados em Cristo, aquele jumentinho também foi resgatado. Amém, irmãos? Foi resgatado. O segundo fato que quero destacar aqui hoje à noite é que aquele jumentinho, ele foi chamado pelo rei. Veja comigo os versículos, lá em Lucas 19, volta lá em Lucas, deixa eu voltar aqui, Lucas 19, versículo 30 e 31. Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em quem nenhum homem ainda montou. E soltai e trazei. E se alguém perguntar por que eu soltai, assim lhe direi, porque o Senhor o há de mister, porque o Senhor precisa deles. Ele é necessário para Jesus Cristo. É isso que o texto diz. Irmão, o Senhor Jesus Cristo mandou 2 dos seus discípulos buscar aquele jumentinho. Em certo sentido, irmãos, não é errado dizer que Jesus chamou aquele jumentinho. Amém, irmãos? Jesus está chamando aquele jumentinho. E ele fez isso porque tinha um propósito na vida daquele animal. E o propósito, irmãos, era algo maravilhoso. Deus queria usar aquele animal. E aqui, mais uma vez, nós temos algo que identifica aquele jumentinho com salvo em Cristo. Porque cada salvo em Cristo também foi chamado por Jesus. Você não está aqui, irmãos, porque você quer. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Você não faz parte dessa igreja porque a igreja é gostosa, porque a igreja é agradável, não. Você faz parte dessa igreja porque Jesus te trouxe aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. 1 Pedro 2,9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De acordo com este versículo, irmãos,
Cada crente em Cristo, cada salvo lavado pelo sangue de Cristo, ele foi chamado por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, para 5 coisas aqui nesse texto. Primeiro, você foi chamado por Deus para ser a geração eleita, para fazer parte da geração eleita. A palavra geração está no sentido de família, de descendência. Assim como Israel era a geração, a genealogia, a família, os descendentes escolhidos por Deus para que através deles pudesse enviar Jesus, hoje você e eu, apesar de não sermos de sangue, de carne, descendência de Abraão, mas pela fé em Jesus, Deus chamou tanto entre as gentes, como dentre dos judeus, um povo especial, um povo que arrependidos confessaram Jesus Cristo e agora fazem parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você tem o privilégio, você foi chamado por Jesus para fazer parte da família de Deus. Você também foi chamado por Deus para ser sacerdócio real. Sabe o que significa, irmãos? Antigamente, o povo de Deus, eles tinham a necessidade de ir em Jerusalém para adorar a Deus. Pelo menos uma vez no ano, eles tinham que ir lá oferecer sacrifícios a Deus. A lei assim determinava. E eles chegavam lá com um cordeirinho. E então o sacerdote, eles precisavam de um sacerdote da tribo de Levi, para que pudesse pegar aquele cordeirinho, pôr a mão no cordeirinho, na cabeça do cordeirinho, pôr a mão na cabeça do ofertante e fazer uma intercessão, para que Deus pudesse imputar naquele cordeirinho, naquela oferta, os pecados daquele ofertante. E então aquele cordeirinho era sacrificado. O povo não tinha acesso a Deus. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para orar, para interceder, para oferecer sacrifícios pelo pecado da nação, do povo de Israel. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. E lá no santo, só sacerdote, mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus Cristo ele morreu lá na cruz, Beto, houve um grande terremoto. E sabe o que aconteceu? O véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou de alto a baixo. Sabe quem rasgou aquele véu, Beto? Deus, Jesus, rasgou aquele véu. Porque agora, através de Jesus, irmã Hilda, nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus. Cada crente em Cristo é um sacerdote diante de Deus, e portanto nós podemos chegar diante do trono da graça e ter comunhão com o verdadeiro Deus. E isso, irmão, só é possível por causa de Jesus, por causa do que Ele fez por nós, e porque Ele te chamou para fazer parte do sacerdócio real. Amém, irmãos? Ele também te chamou para ser a nação santa. Cada crente em Cristo é separado para ser do Senhor. A palavra santo significa separado. Você agora não é de você mesmo. Você agora não pertence aos seus pais. Você não pertence aos seus filhos. Você não pertence a ninguém, a não ser Deus. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu dono. É a Ele que você precisa prestar contas. Meus amados irmãos, isso é um grande privilégio que recebemos em Cristo. Você também foi chamado para ser o povo adquirido. Adquirido. Essa palavra é interessante. Você é um povo adquirido. Você faz parte do povo adquirido. Sabe o que significa? Você foi comprado por Jesus. Você foi comprado por Ele. E o preço que Ele pagou não foi prata, não foi ouro, usou cartão de crédito, não foi em dinheiro, não foi em real, não foi em dólar.
Mas o dinheiro que ele usou, Beto, o preço que ele pagou, foi o seu precioso sangue derramado lá na cruz. Aquele sangue que ele derramou por você, meu amado irmão. Ele derramou por você, minha amada irmã, para que cada um de nós, agora, mediante o que Cristo fez, nós possamos ser de Jesus. Amém, irmãos? Comprados com precioso sangue. E a última coisa que nós encontramos aqui, que você foi chamado por Jesus para anunciar as virtudes daquele que te chamou. Você foi chamado para ser um arauto, um anunciador de Cristo. Você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Você foi chamado para anunciar a este mundo de trevas que Jesus Cristo, Ele morreu, que Jesus Cristo derramou o seu sangue, mas que Jesus Cristo vive e que um dia voltará. Jesus está voltando, irmãos, e nós podemos ver dia após dia, pelo que está acontecendo, pelo esfriamento da igreja, pela forma que o mundo está conduzindo a sua organização, nós podemos ver que o rei está voltando. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que ele está voltando. E cada minuto, cada segundo, irmãos, mostra que o rei está voltando. E precisamos anunciar Jesus Cristo a este mundo antes que seja tarde demais. Jesus está voltando e Ele quer salvar todo aquele que crer. E Ele te chamou para anunciar as virtudes de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez por nós e que Ele está voltando. Você foi chamado por Jesus para ser dele e ser usado por Ele, assim como aquele jumentinho, amém, irmãos? Terceiro fato que quero destacar aqui em Lucas, é que aquele jumentinho teve a honra de carregar o rei. Veja o versículo 35 comigo. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima de quem, irmãos? Em cima do jumentinho. Irmãos, aquele jumentinho, ele foi usado por Jesus. Jesus deu uma tarefa, irmãos, extremamente nobre para aquele jumentinho. O jumentinho teve a honra de carregar o Rei dos Reis nos seus lombos. Irmãos, honra esta que o mais lindo, o mais belo dos cavalos não teve ainda, de carregar o Rei dos Reis. Eu gosto muito de cavalo e sei que aqui na igreja tem muitos irmãos que gostam, que pelo menos admiram muito cavalos. Tem uns cavalos mais bonitos que outros. Esse dia para trás mesmo vi um rapaz descendo aqui, não sei se é uma égua, se é um cavalo, mas irmãos, que cavalo mais lindo, malhado, branco e marrom, grande cavalo, alto. Não sei qual é a raça daquele cavalo, não conheço a raça, mas eu sei que o cavalo era lindo, Beto. E tem muitas outras raças lindas no mundo, mas nenhum teve a honra de carregar Jesus, só aquele jumentinho, Beto, só aquele jumentinho. E assim como aquele jumentinho, irmãos, cada crente em Cristo tem a honra de carregar Jesus no seu coração. Irmãos, eu estava perdido, indo para o inferno, nós estávamos separados de Deus, estávamos vivendo sem esperança, mas um dia Jesus nos salvou, irmãos, e hoje temos a honra de ter Jesus Cristo no nosso coração, temos a honra de carregar Jesus Cristo no nosso coração. Muitas pessoas acham que o cristianismo é uma mera religião, mas o cristianismo não é uma mera religião, Beto. O cristianismo é o que Paulo diz em Colossenses 1:27, que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus Cristo habitando em nós. Paulo vai dizer, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo, irmãos. Cristo vivendo em nós, irmãos. Isto é cristianismo. E se nós somos cristãos, se nós somos salvos de verdade, irmãos, nós precisamos, irmãos, levar Jesus a todas as pessoas. Demonstrar esse Jesus, irmãos, ao mundo, assim como Jesus usou aquele jumentinho para se declarar à nação de Israel como o rei que vai reinar, como o Messias enviado de Deus.
nós também precisamos, como aquele jumentinho, irmãos, ser usados por Deus, para que Cristo seja anunciado entre as nações. Está chegando as nossas conferências de missões, e seremos desafiados a amar missões, seremos desafiados a dar mais para missões, seremos desafiados a amar almas. Irmãos, nosso coração precisa queimar pelas almas, precisa queimar. E assim como aquele jumentinho, nós precisamos anunciar Jesus, que o Rei, Ele vive, e que o Rei, em breve, reinará. E em último lugar, irmãos, quarto e último lugar, aquele jumentinho passou despercebido pela multidão. Veja comigo versículo 36 e 38. Diz assim: e indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se e começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as suas maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Conforme Jesus Cristo ia descendo o Monte das Oliveiras e entrando na cidade de Jerusalém, irmãos, as pessoas se alegraram porque lembraram de Zacarias 9:9, o Rei virá montado sobre um jumentinho, e todos começaram a louvar: bendito que vem, o Rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E ao mesmo tempo eles jogavam vestes, roupas no chão, para que o jumentinho não pudesse pisar na terra, mas pudesse pisar sobre aquelas vestes, dando honras ao Rei dos Reis. E algo que quero destacar nisso, irmãos, é que quando o irmão Jesus entrou em Jerusalém, todos os olhos estavam em Jesus e não no jumentinho. O jumentinho passou despercebido. Todos festejavam a entrada do rei na cidade e não a entrada do jumentinho. O que isso nos mostra, irmãos? Que assim como aquele jumentinho, irmãos, quem deve ser notado em nossas vidas não somos nós, mas é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem tem que ser notado nas nossas vidas é o Rei dos Reis, que precisa ser notado em nossas vidas. O mundo, quando olhar para nós, não pode ver o Douglas. O mundo, quando olha para nós, não pode ver o Estevão, não pode ver o Zé Roberto, não pode ver o Jonas, não pode ver você. Porque se eles olharem e verem a gente, eles vão decepcionar, porque somos pecadores. Mas quando eles olham para nós e veem Jesus, eles vão se alegrar. Amém, irmãos? E é isso que o mundo precisa, irmãos. Eles precisam ver Jesus em nós. Nós não podemos, irmãos, viver vidas de acordo com a nossa maneira. Nós precisamos viver vidas de acordo com a maneira que Cristo assim quer para nós. Como nós falamos hoje de manhã, nós fomos salvos para ser discípulos de Jesus, para andar nos seus passos. E assim, irmãos, nós possamos refletir a luz de Cristo neste mundo. Cristo precisa ser notado, e nós só vamos demonstrar Cristo em nossa vida quando nós fizermos aquilo que Tiago nos ensina, sendo cumpridores da palavra, obedientes a tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Amém, irmãos? Vivendo na palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, como nós falamos no começo da mensagem, o título crente jumento não é um título pejorativo, não é um título depreciativo com a intenção de insultar alguém, não. Pelo contrário, como nós vimos, cada crente em Cristo deve ser como aquele jumentinho. Um jumentinho resgatado, um jumentinho chamado por Jesus, um jumentinho que tem a honra de carregar o rei, e um jumentinho que passou despercebido pela multidão. Então, cada um de nós, se nós queremos agradar o rei, nós precisamos ser como aquele jumentinho. Amém, irmãos? Nós precisamos ser. Talvez alguém, por causa do seu orgulho, possa chegar e falar assim: mas pastor, um crente jumento, pastor, por que não um crente águia?
um crente águia? Por que não um crente leão? Mas um crente jumento, pastor. É porque o nosso orgulho precisa ser quebrado, irmãos. Amém ou não, irmãos? Nosso orgulho precisa ser quebrado. Jesus diz, irmãos, que se nós queremos agradar a Deus de verdade, o eu precisa ser quebrado. Jesus diz, irmãos, que se nós não tomarmos a nossa cruz, se nós não sacrificarmos a nós mesmos todos os dias, crucificarmos o eu diante do Senhor, irmãos, nós nunca iremos agradar o Senhor. E, portanto, então, é necessário, irmãos, que eu e você diminuemos para que Jesus Cristo possa crescer cada dia mais. Assim como João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Cada dia, Jonas, eu tenho que diminuir mais. Eu tenho que diminuir mais para que Jesus Cristo venha crescer na minha vida. E assim você também, meu irmão, você precisa diminuir todos os dias para que Jesus cresça. E sabe como nós nos diminuímos, irmãos? É em oração, é de joelhos no chão, nos humilhamos diante da potente mão de Deus, buscando forças para que Jesus Cristo venha crescer nas nossas vidas. E eu pergunto para você, irmãos, você é tal como aquele jumentinho? Se não, Jesus nos chama ao arrependimento. Porque se queremos agradar ao Senhor, precisamos ser como aquele jumentinho. Que Deus possa nos fazer, irmãos, crentes jumentos, de acordo com o que nós falamos hoje à noite. Sem ser pejorativo, depreciativo, pelo contrário. Nós precisamos ser mais jumentinhos. Amém, não, irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos os holofortes que apontam para Jesus. Que Deus nos ajude a sermos como aquele jumentinho, instrumentos nas mãos do Rei, para o Rei ser glorificado cada dia. Amém, ou não, irmãos? Que Deus nos abençoe.